Bom, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. É uma honra, uma alegria imensa. Hoje nós estamos aqui realizando mais um Study Club da Smart Solutions e hoje com uma participação ímpar, né? Temos hoje a honra de receber, né, o professor Rafael Monte Alto, que, poxa vida, dispensa apresentações, né? O Rafa é um professor que hoje é referência, não apenas nacional, mas é uma referência hoje fora do país. O Rafael, ele, poxa vida, hoje é autor de um livro que é um grande best-seller, né, hoje na odontologia, que é o Reabilitação Estética Anterior, passo a passo da rotina clínica. Acho que quem não possui, não conhece essa obra, está perdendo, porque, poxa vida, é um livro que, de certa forma, para o clínico, para qualquer profissional que trabalha, sobretudo com estética, é fundamental para que você possa te guiar e ajudar nos passos clínicos. Então, o Rafael é muito mais do que meu professor, né? Foi professor na faculdade. Eu tenho a honra e a alegria de ser um grande amigo. Então, poxa, Rafa, seja bem-vindo, tá? A Valeu, Smart Igor. Solutions, né, para esse bate-papo. É o segundo que nós estamos realizando, Rafa. Nós tivemos na semana passada com o Dr. Luiz Carlos Luca, que também é um dos coordenadores científicos da Smart Solutions, junto com o professor Maximilian, onde eles abordaram muito a parte de guias totais, né, falando em casos de protocolo. E hoje a gente vai ver com uma temática um pouco diferente, né, tentando demonstrar o fluxo de trabalho para casos parciais, né, e principalmente abordando um pouco sobre a região estética, né. Acho que esse vai ser o nosso foco de hoje. Então, pessoal, sejam bem-vindos. As perguntas, caso tenham alguma dúvida, por favor, podem encaminhar pelo chat, para quem tiver pelo Zoom, e quem estiver ao vivo no canal do professor Rafael Monte Alto, basta deixar a pergunta que nós vamos respondendo conforme elas forem surgindo, tá ok? Então, Rafa, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui com a gente, tá? Poxa, a casa é sua, tá? Antes da gente começar, claro, para você, né, se apresentar, eu queria já te deixar uma pergunta, Rafa. Manda aí, Que você cara. possa começar a falar para a gente. Poxa, o que você tem visto, cara, como a odontologia digital tem impactado no seu dia a dia clínico, na sua rotina de trabalho, principalmente na área de implantodontia, né, que é o que a gente vai explorar e falar um pouco hoje. Então, Rafa, seja bem-vindo. Toca o barco aí, meu amigo. Obrigado, Igor. Cara, falei com você já várias vezes, é um prazer estar aqui com você sempre. Quando um professor tem a chance de falar com o seu ex-aluno, né, que não é mais aluno, que hoje é muito mais meu professor do que aluno, me ensina muito mais do que eu ensino a ele, é uma honra, uma sensação de dever cumprido, uma diversão total. Tanto é diversão que eu fui obrigado a abrir um vinho aqui, então sugiro que vocês façam o mesmo, né, abram um vinho para que a gente possa compartilhar momentos de alegria aqui. Cara, eu adquiri uma sugestão que eu dou também, quem quiser participar com o rosto, ligar a câmera, a gente se vê, a gente vê as reações, consegue interagir melhor, como se fosse uma sala de aula mesmo, né? Então, ligando as câmeras, a gente consegue perceber o que a gente está falando e o que a galera está percebendo. Hoje, eu adquiri o scanner 4 meses atrás, há 4 meses que eu adquiri o scanner, trouxe, na verdade, de fora, o Medit, sei lá como se pronuncia. E, cara, mas antes do scanner eu já vinha utilizando há muitos anos a odontologia digital. Eu queria começar com essa frase porque as pessoas têm a falsa impressão que a odontologia digital é baseada no scanner intraoral, que na verdade não é. O scanner intraoral é apenas uma ferramenta para você conseguir aquele modelo que está na boca transformar no modelo digital. Você pode fazer isso através de outras maneiras. Então, a odontologia digital é muito mais do que o scanner. Ela é todo o protocolo, todo o processo, toda a ferramenta de trabalho. E ela entrou na minha vida que não tem como mais sair. Hoje eu fui atender um paciente que fraturou 2 centrais. A gente fraturou um central, o outro está com suspeita de fratura também. E eu escaneei o paciente, aí o Edgar falou assim, Rafa, o scanner, na minha rotina, não sei se ele se encaixa, porque eu posso mandar escanear, terceirizar. Eu falei, cara, tudo bem, mas na minha ele não sai mais. Eu não sei se eu vou conseguir contabilizar isso como investimento, se foi mais rentável ou não. Mas em relação ao protocolo de trabalho, é outra rotina, é outra vida. E eu hoje sou totalmente realizado
com a aquisição do escaneamento, mesmo já trabalhando anteriormente com odontologia digital. Então, é um caminho que não tem volta, é uma sugestão. Se você quer começar pela odontologia digital, comece por aqui, ó, pelo planejamento, não pelo escaneamento. Não, o escaneamento é apenas um passo. Comece entendendo o fluxo para que você possa depois ir adquirindo scanner, ou impressora, ou fresadora, aí você vai aumentando o seu repertório aí. Beleza? Acho que era, não sei se te respondi, mas eu acho que é esse caminho que eu penso. Legal, Rafa. E quando você começou, cara, vamos falar um pouco sobre a cirurgia guiada, né? Trazendo para a implantodontia, né? O que você vê como, o que isso mudou na tua rotina e como você vê que, como uma vantagem, né, dessas ferramentas, o que tem melhorado no seu dia a dia? Passa isso para a gente um pouquinho. Não, na verdade, eu pergunto por que não fazer, né? É só a pergunta que eu faço. Eu vou te fazer outra pergunta assim, por que você não utilizar o Waze? Aí você pode falar assim, Rafael, mas se a pessoa vem para o Rio de Janeiro, não conhece o Rio, o Waze é perigoso. Sim, se você não sabe operar e opera guiado, a cirurgia guiada também é perigosa. Agora, se você conhece a cidade do Rio de Janeiro, conhece Niterói, por exemplo, liga o Waze, ele só vai te dar caminhos melhores, ferramentas melhores. Mas se você não quiser ir por ali, você pode não ir por ali, você pode escolher outros caminhos. Então, na verdade, a cirurgia guiada para mim hoje, quando eu viajo, eu ligo o Waze, sempre, mesmo conhecendo a estrada, porque eu vou ter um direcionamento melhor do radar, ou da curva, ou do acidente, ou do trânsito. Então, a minha pergunta é, por que não utilizar a cirurgia guiada? O custo, do meu ponto de vista, é irrisório. Talvez o que gere um pouco mais de preocupação é o fluxo. Como as pessoas não conhecem o fluxo, tem um pouco de medo. Tem que pegar um arquivo DICOM. O que é DICOM? Tem que pegar um arquivo STL. O que é STL? Tem que juntar as imagens, tem que mandar para o laboratório, tem que preencher uma ficha em PDF, tem que esperar a resposta. Então, na verdade, talvez o fluxo assuste um pouquinho, mas depois que você conhece o fluxo, eu não entendo por que não operar de maneira guiada. Então, acho que na verdade, eu quis dizer o seguinte, que não sei por que, não vejo qual é a desvantagem da guiada, só vejo vantagens. Então, não conseguiria enumerar vantagens. Na verdade, tem todas as vantagens em relação à cirurgia convencional. Te respondi, cara, ou não? Perfeito, Rafa. Legal, cara. Então, Rafa, vamos dar início. Para a gente começar, acho que é importante a gente criar uma linha de raciocínio. Foi falado muito sobre casos totais, ele exige um determinado fluxo de trabalho que é bem diferente do fluxo para casos parciais. E quando há um envolvimento estético, existe ainda uma mudança em termos de planejamento, em termos de uma análise global do caso. Então, queria que você desse início para a gente, Rafa, assim, como você pensa um planejamento, acho que a gente vai falar de estética, então, as ferramentas, né, ou vi até de você mesmo, que elas são exatamente as mesmas, né, do fluxo convencional para o fluxo digital, né? A ideia, ela é a mesma. A gente vai, obviamente, associar novas ferramentas para otimizar esse fluxo. Então, poxa vida, dá início aí, Rafa, vamos começar a falar um pouco sobre isso. Primeiro, Igor, eu costumo dizer que, na verdade, quando eu penso em odontologia, seja quando eu penso em implante ou prótese, eu penso em prótese, na verdade. O implante é só o meio do caminho. Nenhum paciente, essa frase é clássica, nenhum paciente quer implante, eles querem dente. O implante é uma ferramenta para a gente colocar o dente ali. A gente até costuma dizer que implante talvez não seja nenhuma especialidade, seja uma ferramenta para outras especialidades, principalmente para prótese. Então, o fluxo de trabalho, na verdade, ele é basicamente o mesmo. O que muda é que, num certo momento, eu preciso colocar uma raiz artificial. Então, o processo protocolar de trabalho ele é sempre o mesmo, baseado em alguns passos. E quando eu replico esses passos diariamente, o meu trabalho fica muito menor, o meu esforço fica muito menor, minha taxa de repetição diminui muito e eu acerto muito mais. Eu costumo dizer que há, sei lá, uns 12 anos atrás, talvez 12, eu fiz um implante num dentista, um amigo, um SIM 3.4 hexágono externo da SIM, no lateral. Ele perdeu num acidente de carro. Cara, você vê o implante hoje, uma coroa de incerâmico. Você vê o implante hoje, o implante está lindo, cara. O cara mora em Portugal. É um munhão de alúmina puro, sem link. O implante está lindo. Mas aquilo foi sorte. Eu não sei porque eu acertei. Eu coloquei lá e acertei. E eu fiz um implante semana passada, até te falei, o implante que a gente até fez uma cirurgia, discutiu antes, e eu errei. Mas eu sei porque eu errei.
Eu quero dizer que eu acho mais importante quando a gente erra e sabe por que a gente errou, do que quando a gente acerta por sorte. Porque esse acerto por sorte dificilmente vai se repetir. Quando você erra e sabe que errou, esse tipo de erro faz você crescer, evoluir. E para que eu não erre mais, eu preciso conhecer o protocolo, preciso conhecer a sequência. Quanto mais eu conheço a sequência, menos dependo da sorte e mais eu acerto. Então, aqui a gente divide basicamente em 5 momentos do nosso trabalho. Aquele que eu vou planejar, que é o passo 1. Aquele que eu vou preparar, seja preparar um unhão, seja preparar o dente. Aquele que eu vou transferir informação da boca para o modelo. Aquele que eu vou selecionar o material restaurador. E aquele que eu vou cimentar. Eu costumo dizer que, na verdade, o que a gente busca são melhores caminhos sempre para chegar numa cimentação confortável. Se eu planejo bem, se eu preparo bem, se o implante está bem posicionado, se eu faço uma boa moldagem, se eu seleciono uma boa cerâmica, a cimentação fica mais fácil. Se eu faço passos equivocados, a cimentação fica mais complicada de se fazer. Pode aparecer a cinta, pode ter acinzentamento. E essas 5 etapas são compartilhadas em 4 consultas. A primeira é de planejamento, onde eu fotografo, moldo e entendo o que o meu paciente quer. A segunda de mock-up, que é onde eu vou mostrar para ele que eu planejei. A terceira, onde eu vou selecionar a cor do meu dente, preparar, moldar, selecionar a cor do substrato, fazer a provisória. E a quinta é de cimentação. No caso dos implantes, entre a consulta 2 e 3, tem a instalação do meu implante, que na verdade é uma raiz artificial. Esse é o processo que muda do planejamento de prótese sobre dente para prótese sobre implante, principalmente quando a gente fala aqui de próteses unitárias, que é a nossa estratégia. Eu nem saberia falar sobre próteses suportadas, reabilitações extensas, que não é a minha rotina quando eu penso em prótese sobre implante. Na primeira consulta, então, quando o nosso paciente chega, eu vou começar a planejar o meu caso. E eu não consigo entender por que não fotografar. Quando eu penso em fotografia, obviamente, a primeira coisa que vem à minha mente é a fotografia com máquinas profissionais. Eu sei que você fotografa, não sei se alguém aqui na sala fotografa também, mas obviamente que a nossa fotografia, idealmente, deve ser feita com máquina profissional. O que acontece, né, é que, de maneira geral, os dentistas não têm equipamento fotográfico. Então, isso gera uma barreira. O cara fala assim, que você não tem máquina fotográfica? Não acredito. Então, você não pode fazer foto, que é uma inverdade. Eu posso fazer fotos com celular. Eu costumo dizer assim, quer ver? Se você é uma pessoa sedentária e você não faz nada da vida, você começa a caminhar na praia 2 vezes na semana, você melhorou, concorda? Você está melhor do que você era. Ah, mas eu quero ser um maratonista. Tudo bem, então você está longe do seu target livre. 2 vezes na praia não vai se transformar no maratonista. O que eu quero dizer com isso? Se você nunca fotografou e começa a fazer fotos com seu telefone celular, você melhorou, cara. Você saiu da sua inércia. Você criou um protocolo de fotografia. Ah, não, mas eu quero fazer um livro. Não, então, peraí, talvez seu target não seja o celular. Você tem que fazer fotos mais profissionais. Então, depende do que você quer, qual o seu alvo para você utilizar essas fotografias. Então, fotografia sempre pode ser feita com a máquina ou pode ser feita com o telefone celular. E aqui eu dou apenas uma sugestão para tirar foto com o celular. Que você sempre trabalhe com ele afastado e com bastante luz. Se eu pegar aqui, ó, atrás de vocês, aqui atrás de mim, vou levantar aqui rapidamente, eu tenho um iluminador, tá vendo? Esse iluminador, você pode comprar ele na internet, no eBay, Mercado Livre, chama Ring Light. Tem vários modelos. Um celular associado ao Ring Light, e você fazendo uma foto com uma distância de 40 centímetros, as fotos ficam bem razoáveis. Então, evite colocar o seu celular muito próximo à sua imagem e dê luz a seu telefone através desses equipamentos que custam R$200, R$250 na internet. Através desse planejamento, dessas fotos, eu vou criar um protocolo. Fotos de rosto, fotos intraorais, fotos extraorais. Capítulo 2 do nosso livro. Beleza. Com essa fotografia, eu vou começar a planejar. Então, eu tenho a fotografia, a consulta 1, faço uma moldagem na consulta 1 para criar o meu planejamento, que é aquela etapa inicial que nós chamamos de previsibilidade. E aí começa a discussão. Eu acho essa montagem aqui sensacional, porque se você olhar isso aqui, a primeira coisa que o cara pergunta é lá, moldagem convencional ou digital? Eu tenho certeza que é no meio da tela que ele vai se concentrar. Será que ele faz moldagem convencional ou digital?
Mas se você olhar do lado esquerdo da tela, que tem a fotografia, só tem fotografia digital. Ninguém se questiona mais por que não fotografar de maneira convencional, porque passou. E passou espontaneamente. Ninguém chegou para você um dia e falou assim, olha, cara, você agora tem que ser digital. Não, foi espontâneo. As pessoas foram largando a fotografia de papel e foram mudando para as fotografias digitais, espontaneamente. Eu lembro que eu revelei um filme uma vez eu fiz um caso clínico, eu dava num congresso, cara. Eu tinha um slide de 36 poses, fotografei 4 fotos, revelei um filme de 36 poses, porque eu tinha que apresentar o caso. Era uma fortuna o filme. Então, hoje não faz menor sentido você pensar nisso. E isso vai acontecer também com a impressão digital. Daqui a 10 anos, 8 anos ou 5 anos, não sei o tempo que vai passar, não vai fazer mais sentido você moldar de maneira convencional. Mas, hoje em dia, 97% dos dentistas no Brasil ainda utilizam exclusivamente moldagens convencionais. Então, qual é a moldagem da moda? Digital ou convencional? Convencional. Moda é aquilo que mais se utiliza, mais se faz. Então, a moldagem convencional ainda está na moda. O fato é que você precisa entender que eu tenho algumas vantagens na transformação dessa informação que é analógica, ou que é convencional, para a informação digital, principalmente o mecanismo de comunicação. Você vai mostrar perfeitamente logo na frente aí como é que isso pode facilitar. E uma sugestão que eu dou é que mesmo que você molde convencional, tente obter modelos digitais. Porque a partir do modelo digitais, você consegue fazer para mim que é a maior vantagem do digital, que é o planejamento digital. Se eu fosse escolher hoje um ponto, que na minha opinião particular é mais interessante da odontogia digital, é o planejamento. Ah, você pode fazer as facetas, as coroas, tudo bem, mas antes você está planejando. Então, a gente mudou muito o nosso planejamento a partir da odontologia digital. Então, se eu fosse começar por um caminho, eu começaria por ali, pelo planejamento, que pode ser um ensinamento convencional ou um ensinamento digital. Então, percebam que o meu fluxo ele não é fechado, ele pode ter várias linhas. Eu posso escanear, eu posso moldar. A partir do scanner, eu tenho um modelo digital, eu posso ter um modelo convencional. Só que eu posso pegar esse modelo digital e imprimir, transformar no modelo convencional aqui para baixo. Eu posso pegar esse modelo que é convencional e escanear, transformar no modelo digital. Ou posso escanear até a própria moldagem e vou ter então um escaneamento da minha moldagem. A partir desse modelo digital ou convencional, eu posso fazer o escaneamento digital e convencional. Então perceba que eu posso seguir uma linha reta, scanner, modelo digital, planejar digitalmente. Eu posso seguir uma linha reta embaixo, moldar convencional, gesso e enceramento. Qual que é melhor? Cara, não sei. Os dois funcionam, só que talvez a velocidade de trabalho do superior seja um pouco maior. E ele é 100% preciso? Quando bem aplicado, sim. A moldagem de silicone para adição é 100% precisa? Quando bem aplicado, quase 100% precisa. Então, a técnica de escaneamento, de obtenção de modelos de desenhos digitais, de impressão, passa por uma curva de aprendizagem também. Então, não vem me dizer o cara que molda há 20 anos que escanear é mais difícil. Claro que é. Escanear é mais difícil do que moldar. Agora, se pegar um cara que nunca moldou e começou a escanear, ele vai preferir escanear do que moldar. Faz parte dessa curva de aprendizagem. O mais importante do que eu entendo que essa briga é você entender que o fluxo deve ser seu escravo, não ao contrário. Você não pode se obrigar a escanear porque você comprou um scanner. Ele tem que te ajudar. Você tem que entender onde é que ele entra na sua rotina pessoal. A partir do escaneamento e do meu planejamento, eu vou obter obrigatoriamente um enceramento, que pode ser também convencional ou digital. E pode ser digital, e pode ser convencional, e eu escanear e transformar em digital. Ou pode ser digital e eu imprimir e corrigir. Outro dia eu planejei digitalmente com um amigo, com Miguel Abraão, cara. Botei na boca, ficou curto o mockup. Sabe o que eu fiz? Olha que louco. Acrescentei cera na impressão digital. Planejei digitalmente, imprimi o modelo, usei todos os recursos digitais e, no final das contas, voltei para aquela velha e conhecida cera na borda sisal. Ou seja, fiz o meu mockup tradicional sobre o enceramento digital. Então, na verdade, não existe um fluxo, existem ferramentas. E se você for inteligente, você não vai criar uma polarização digital ou convencional. Você vai usar os melhores caminhos entre cada um deles.
Para mim, assim, Rafa, te interromper um pouquinho? Não, deve interromper. É interessante, né, cara? Interessante você falar que assim, os princípios básicos, né, cara? Os princípios de planejamento, de análise estética, de princípios biológicos, eles são os mesmos, né, cara? Então, não muda. Se você não tiver essa base muito bem sólida, né, o conhecimento muito bem, não estiver preparado para fazer essa análise, a ferramenta digital não vai funcionar, né? Então, é bem dentro do que você colocou aí, né, cara? Você pode seguir qualquer um dos caminhos, dos fluxos, mas o conhecimento tem que estar sólido, né? Igor, Rafa. Oi. Desculpa interromper. Só para reforçar para o pessoal, para quem quiser fazer pergunta, usar o chat, pode ser tanto aqui do Zoom quanto do YouTube. O Igor e o Rafa respondem, tá legal? Beleza. E quem quiser também pode abrir o microfone e falar com a gente. Está em casa, tá bom? Estamos em casa aqui. A ideia é fazer de forma descontraída aí. Cara, tem outro grandes dia... amigos aí, professores também participando. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês aqui, não sei se todos conhecem, cara. Vou fazer uma propaganda, uma coisa que eu tenho usado muito, que é um aplicativo. Posso fazer, Igor? Chama Udemy. Manda ver, Rafa. Tu tá em casa. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Uma ferramenta muito interessante, Rafa, essa aí. Então, aqui, ó, para quem gosta de comer, eu gosto bastante de comer, é só você fazer analogia com o iFood. Como se você pudesse escolher aquele trabalho que você quer. É uma ferramenta que faz você escolher o laboratório que você quer mandar, o seu planejamento, tudo isso. Isso tudo é conseguido através da ontologia digital. Então, por exemplo, hoje mesmo, olha, se eu botar aqui meus pedidos, olha, eu enviei uma placa de mil relaxante para um laboratório, que eu nunca trabalhei com laboratório, cara. Mas na avaliação lá, tinha várias avaliações dizendo que o laboratório era muito bom na confecção de placas mil relaxantes. Então, eu fui lá, escolhi, ele tinha um preço legal, selecionei e estou fazendo a placa à distância. Eu só consigo fazer isso porque a odontologia digital permitiu, cara. Então, ou seja, ter recursos digitais facilita a nossa vida. O que eu acho que é mais interessante para a gente, deixa eu só, ou pelo menos para mim, como reabilitador, é essa daqui. Quer ver? Espera aí. Desculpa aí, cara. Às vezes dá uma ziquezira aqui na tecnologia. Pegar o meu paciente, fazer uma foto dela e planejar isso digitalmente. Eu não sei se você vai falar sobre isso aí, Igor. Eu sei que a Smart Solution faz isso. É uma opção. Mas você pode pegar o ensinamento convencional também, que já está planejado, e mandar para a Smart Solution. Ou seja, você não tem um caminho só de trabalho. Ou eu posso mandar o meu ceramista planejar. Nesse central aqui vai ter um implante, por exemplo. Eu pego esse planejamento e te encaminho. Igor, quero fazer um implante nesse central aqui. Qual a melhor posição dentro da minha tomografia? Então, o planejamento ele pode vir de você, com a cera, pode vir do seu técnico com o digital, pode vir da Smart Solution para colocar o implante. Agora, olha a vantagem que eu tenho, cara. A comunicação com o paciente, a comunicação comigo e a possibilidade de compartilhar isso com você em tempo real, por WhatsApp. Ele faz isso em 2 minutos, 3 minutos. Esse paciente, eu estava viajando, estava no aeroporto, quando chegou para mim um vídeo por WhatsApp, eu mandei para o paciente, na hora ele falou assim, vamos começar quando? Então, percebam que eu tenho a possibilidade de vender sem estar presente. É outro mundo, é outra perspectiva. E a partir desse digitalmente planejado, eu vou fazer essa avaliação em boca, que a gente chama de mock-up. Quem tiver a chance de ver o nosso canal do YouTube lá, que é youtube.com/rafaelmontiel, tem vários vídeos como esse, que é a confecção de um guia de mock-up. Eu não quero entrar em detalhes sobre isso aqui, mas você vai copiar aquele enceramento que você fez e vai levar esse enceramento em boca, seja enceramento convencional ou enceramento digital. Esse enceramento em boca, através do nosso mock-up, vai certificar, vai te dizer, olha, o que você planejou está adequado. O que você planejou está adequado. Tem a pergunta aqui, deixa eu ver. O app do laboratório, o Alisson, é UDLab. Vou escrever aqui para você aqui, UDLab. É um aplicativo muito interessante, cara. Vale bem a pena você conhecer. Só que o seu trabalho tem que ser digital. Ele não está trabalhando no fluxo convencional ainda. Para a Smart Solution, pega no seu consultório o modelo convencional e digitaliza, não é isso?
esse aplicativo só mesmo digital. Beleza, então o seu mockup tem a função de certificar o que você planejou. Beleza. Então vai servir como diagnóstico, vai servir como venda, vai servir como... Ei, grande Robson aí. Tá aí, meu irmão. Um abraço, cara. Robson que perguntou? Foi, cara. Isso aí, cara. E aí vai ser como diagnóstico, como motivacional e como guia. Nesse caso aqui, guia cirúrgico, guia de preparo e, por que não, guia de implante, só que feito de maneira digital. O que eu quero dizer é que, na verdade, essas ferramentas de planejamento que a gente utiliza há muito tempo na odontologia convencional, elas são as mesmas digitais. Você só vai adaptar o processo restaurador. E aí, depois dessa segunda consulta, já vou passar para você a bola, Igor, onde a gente trabalha a parte de mockup, eu posso inserir aqui, olha, a sequência de prótese sobre implante. Que, na verdade, cria-se um pequeno gap ali entre a consulta de mockup, de planejamento, e a consulta de moldagem. E aí eu vou fazer um jabá aqui de leve, capítulo 16 do nosso livro, que está aqui, ó, Reabilitação Estética Anterior, passo a passo da rotina clínica. Igor foi um pouco bondoso demais com ele, mas é um livro que tem tido uma citação muito bacana, então a gente fica muito feliz por isso. E dentro do implante, eu vou selecionar a interface protética, que é dependente exclusivamente da minha opinião pessoal. A literatura conduz hoje para conexões internas, tudo bem, mas aquele caso que eu te falei do lateral lá é um hexágono externo que está lá em posição há muitos anos. Então, depende muito da sua experiência pessoal. Obviamente, nossa tendência hoje é trabalhar conexões internas. Vamos trabalhar com provisório protético para que eu possa condicionar essa gengiva, que possa dar um perfil de emergência, principalmente em áreas estéticas. Vamos transferir essa informação, né, que já cabe na área de moldagem, que pode ser com transfer personalizados ou moldagem somente do implante. Vou selecionar o meu laboratório, né, trabalhando especificamente com que tipo de trabalho eu vou fazer e, por fim, vou cimentar. Então, essas etapas do implante, elas se resumem, basicamente, elas se juntam naquela etapa lá. E aqui, ó, entre o implante, a seleção do implante e a interface protética e o provisório, tem um ponto muito importante, que é a posição tridimensional desse implante. E eu acho que, nesse caso especificamente, a odontologia digital ajuda a gente muito. Ajuda a gente, mas volto a dizer, ninguém deve dirigir no Rio sem o Waze. Perdão, ninguém deve dirigir no Rio com Waze sem conhecer a cidade, por causa dos perigos que nós temos. Ninguém deve operar com a cirurgia guiada sem saber operar previamente o sítio, porque eu posso ter intercorrências que eu tenho que resolver. Então, acho que dentro desse fluxo aí, Igor, é aquilo que você me pediu para a gente falar sobre uma sequência de trabalho prévia ao planejamento especificamente em si. Vou dar sequência, então, Rafa. Não é isso, Botão? Então, assim, acho que é importante, fantástico. Oi, tá me ouvindo? Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora estou, desculpa. Oi? Perdão. Me escutam? Legal. Desculpa. Eu acho fantástico. Acho que é importante a gente... Eu vou compartilhar aqui a tela. Importante a gente falar, né, Rafa, que, de fato, as ferramentas, né, ou seja, assim, as etapas dentro do conhecimento da elaboração do plano de tratamento, ela vai ser a mesma. Você vai incluir novas ferramentas, né? Você vai incluir ferramentas digitais e o que você colocou muito bem é a possibilidade de trabalhar de forma híbrida, né? Trabalhar com uma parte digital e uma parte da forma convencional, né? Então, acho que você foi super feliz falando que, sem sombra de dúvida, para que você consiga estética em implantes, o posicionamento tridimensional desse implante é inegociável, né? É um fator primordial. E quando a gente fala sobre cirurgia guiada, eu acho importante a gente trazer algumas situações que é afirmar assim, que a cirurgia guiada ela não é 100%, tá? Precisa em relação ao que é planejado, né? Podem haver pequenas alterações em termos de posicionamento. E a literatura ela deixa isso muito claro para a gente. No entanto, essas mudanças, que podem ser mudanças de angulação, mudanças em termos de posicionamento apical, coronal do implante, são mudanças clinicamente aceitáveis. Então, eu acho que a gente parte daí, né? Ela vem para poder nos auxiliar, porque
Acho que o que de fato interessa é quando a gente faz um comparativo entre uma cirurgia feita à mão livre, ou seja, uma cirurgia feita da maneira convencional, e se a gente faz uma comparação com uma cirurgia totalmente guiada, que é quando eu faço tanto a perfuração cirúrgica quanto a instalação do implante utilizando um guia que foi impresso, né, prototipamente guiado, a gente tem um resultado que, de fato, nos leva a crer que trabalhar com cirurgia guiada venha a ser um caminho mais adequado. E eu acho que um outro detalhe, a cirurgia guiada, ela, de certa forma, não sei se essa é a palavra correta, Rafa, mas ela democratiza, né, um pouco o procedimento. Acho que costumo até dar esse exemplo. Um grande amigo, grande mestre nosso, Mário Grossman, tem mais de 30 anos de implantodontia. Então, sem sombra de dúvida, ele tem uma mão muito mais treinada do que a minha mão, a mão profissional que acabou de formar. Mas quando a gente trabalha com cirurgia guiada, a gente tem uma possibilidade de ter uma equivalência em termos de posicionamento tridimensional de implante. Eu acho que isso é um caminho. Porque quando a gente faz um comparativo entre trabalhar livre e trabalhar totalmente guiado, né, a cirurgia guiada ela pode ser considerada o padrão ouro. Então, a gente tem uma segurança maior se comparado a uma cirurgia feita à mão livre, né? E isso a gente consegue um respaldo na literatura bastante significativo já nesse sentido. E assim, como nós já falamos, o fluxo de casos totais ele é distinto de casos parciais, né? Tanto em termos dos exames que são necessários e também em termos de previsibilidade de resultado. O guia mucossuportado ele é um guia que ele é menos estável do que um guia dentro-suportado. Então, ele pode promover algumas alterações em termos de planejamento superiores aos guias dentro-suportados, que é o que a gente vai tentar explorar um pouquinho mais hoje, né, Rafa? Então, pessoal, para que a gente possa trabalhar com casos parciais, ou seja, são guias dentro-suportados, eu preciso iniciar a partir de um modelo digitalizado. E esse modelo digitalizado ele deve ser feito em STL, né? Na verdade, o STL é a extensão de salvamento desse modelo, né? É como a gente faz uma fotografia, né, de um paciente, na hora de salvar essa fotografia, ela vem na extensão JPEG, JPG. O STL, na verdade, é a extensão de salvamento. É uma extensão que permite abrir esse modelo em diferentes softwares de planejamento, né? E eu posso obter esse modelo de duas formas. Eu posso fazer esse modelo a partir de um escaneamento de um modelo, né? Eu posso moldar o meu paciente de forma convencional, e aí é o que o Rafael falou mais cedo, é importante que seja um bom modelo, né? Idealmente, um modelo feito em silicone por adição, poliéster, um material que apresente uma boa estabilidade dimensional, e eu posso pegar esse modelo de gesso e levar, e claro, além do modelo de gesso, ter sido elaborado uma proporção líquida adequada, uma espatuladora a vácuo, porque tudo isso pode interferir no teu resultado final. Eu vou pegar esse modelo, levar para um scanner de bancada e posso digitalizar, então, esse modelo. Posso também, como o Rafael falou, por exemplo, uma situação de um planejamento estético poxa, o dentista ele não tem, mora em uma cidade que não tem um acesso de um scanner, uma clínica radiológica em que tem a dificuldade de receber a documentação, ele pode mandar para a Smart Solution o modelo inicial e o modelo encerado, o enceramento convencional, para que a gente faça a digitalização desse enceramento. A gente trabalha da mesma forma. E, claro, hoje a gente pode também trabalhar com escaneamento intraoral, que, sem dúvida, é uma excelente ferramenta. E aí, a partir desses modelos, né, a gente sabe que hoje existem vários scanners no mercado, né, e entender que esses scanners eles também apresentam diferenças em termos de precisão do resultado, né, a literatura ela coloca isso para a gente, que podem ter diferenças entre um scanner e outro, então é importante a gente estar atento ao que a gente está utilizando. Né? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse modelo digitalizado, esse modelo em STL, e vamos fazer o seu planejamento protético. Seja uma realização de um enceramento diagnóstico, né? Se a gente precisa fazer pequenas mudanças, enfim, incluir um dente em uma região dentro, até mesmo um enceramento que tem um envolvimento estético, ou, como já foi dito, o dentista pode enviar esse planejamento estético já realizado. Ou nós podemos, em situações de implantação imediata, fazer a remoção desse dente no software. A gente remove o dente para que a gente consiga, então, fazer o planejamento e, principalmente, o desenho do guia em cima desse modelo onde foi feito o recorte. Vai ficar muito claro porque daqui a poucos instantes nós vamos fazer um planejamento ao vivo, mostrar como funciona o software, o passo a passo. Acho que vai ficar bem claro esse processo. Uma outra
ferramenta necessária é a tomografia do paciente. A tomografia feita em formato DICOM, que é o formato completo dessa tomografia. Quando a gente recebe da clínica radiológica uma tomografia, normalmente nós recebemos fragmentos dessa tomografia, pequenas fatias. E para trabalhar com planejamento digital dessa forma, a gente precisa que seja o arquivo completo, ou melhor, o arquivo DICOM. E o que nós vamos fazer aqui é um vídeo mostrando como idealmente esse passo a passo, esse protocolo deve ser feito. Idealmente, o paciente deve ficar com os dentes entreabertos, em desoclusão, na hora de fazer a tomada tomográfica. Vai ficar claro na hora que a gente for fazer o planejamento no software, porque a gente utiliza a oclusal dos dentes como referência para fazer o alinhamento. Alguns softwares fazem esse alinhamento automático, o alinhamento entre modelo e a tomografia. No entanto, em alguns, a gente precisa de algumas referências, e a oclusal é o que a gente normalmente utiliza. Tá? E a gente faz esse alinhamento, a gente une pontos, né? A gente seleciona alguns pontos na tomografia, selecionamos alguns pontos de referência no modelo em STL, e aí alguns softwares, como falei, fazem esse alinhamento automático. E aí, claro, a gente precisa conferir se esse alinhamento está adequado, porque é um ponto muito importante você ter essa referência adequada. E muitas vezes é difícil fazer esse alinhamento, por exemplo, situações onde a gente tem muitos implantes instalados, coroas metálicas, muitos artefatos na tomografia, isso dificulta um pouco o nosso alinhamento. Então, e claro, ter uma boa tomografia também é algo que faz muita diferença, tá? Permite com que a gente faça esse alinhamento de uma forma mais favorável. E aí, feito esse alinhamento, a gente parte... Oi, Rafa. Qual o programa que você está utilizando aí? Esse aqui é o Implant Studio. É um programa da Trishape, que é o que a gente vai utilizar aqui no planejamento. Tá? Mas a ideia, Rafael, ela é basicamente a mesma, tá? Para a grande maioria dos softwares de planejamento. Tá? Normalmente, se ele não faz alinhamento automático, ele pede para unir pontos, e aí a gente consegue fazer esse alinhamento. Então, a partir do alinhamento, a partir do planejamento protético, a gente vai partir do planejamento cirúrgico do caso, né? E existem alguns softwares que podem ser utilizados, né? A gente hoje tem utilizado bastante software da Trishape, né? A gente entende que é um software que oferece ferramentas muito interessantes, mas existem outros. E claro, quando a gente vai fazer um planejamento de um implante, principalmente um planejamento de um implante em uma área estética, que é o nosso tema de hoje, a gente precisa de algumas referências, ter alguns parâmetros, né? Por exemplo, a gente vê um trabalho que mostra na conclusão que o resultado foi insatisfatório do ponto de vista estético utilizando a cirurgia guiada. No entanto, quando a gente observa o posicionamento tridimensional do implante, a gente entende as limitações cirúrgicas e anatômicas do caso, mas talvez não esteja num posicionamento muito favorável para esse resultado, para que ele tivesse muito favorável. Né? Essa foi uma queixa do trabalho. Então, é importante a gente ter referências, ter parâmetros. E hoje a gente utiliza a referência do trabalho do professor André Sadum, onde a gente tem um posicionamento do implante entre implante dente de 1,5 a 2, entre implantes de 3 milímetros, posicionamento ápico coronal do implante de 3 a 5, né? Aqui está 4, mas seria de 3 a 5 milímetros na margem da futura prótese, nesse posicionamento apical. Implantes conexão interna, cone Morse, a gente trabalha entre 4 e 5, implantes hexágono externo, 3 milímetros. E 2 a 3 milímetros da linha que tangencia os dentes vizinhos de uma referência vestíbulo palatal. E eu preciso pegar essas referências na hora de fazer, então, meu planejamento. Então, perfeito. A gente faz esse planejamento na Smart Solutions, a gente grava um vídeo para o profissional, o Rafael, o profissional, recebe esse vídeo, analisa o planejamento e pode solicitar qualquer tipo de alteração nesse planejamento, né? Desde alteração de posicionamento do implante, em termos de comprimento, diâmetro, enfim, qualquer alteração. E a partir da aprovação, a gente vai desenhar o guia no software, né? Existem uma série de possibilidades de fazer esse desenho. Então, para que a gente possa, de certa forma, dar sequência aqui ao passo a passo, eu gostaria de compartilhar com vocês, queria ver se tem alguma pergunta, eu software de planejamento e mostrar um caso na sequência do planejamento, como ele é feito, passo a passo, os detalhes, para que depois a gente possa voltar à aplicação clínica, né, desses planejamentos nos casos clínicos. Tudo bem? Beleza, Rafa? Beleza. Então, eu vou interromper o compartilhamento aqui.
Você sumiu. Tem alguma pergunta aí? Não, sem pergunta. Eu saí do... No Idente lá... No Idente não, perdão. No YouTube lá, mandaram um abraço a você. Fernanda Quintanilha. Legal. André Gomes. Simone Saad, que é uma excelente técnica aqui do Rio de Janeiro. Fantástica. Léo Cozendei, nosso aluno da UF, Pedro Henrique. Beleza. Manda ver aí. E aí, compartilhou? Como é que tá? Está compartilhando aí, né? A tela? Está compartilhando. Legal, vou esperar. Na hora que abrir aí, dá um... Abriu. Ok. Show. Então, pessoal, o que vocês estão vendo aqui, esse é o software, é o Implant Studio, tá? Que é um software da Trishape. E é um software extremamente intuitivo, né? Um software que te permite fazer um trabalho de uma forma muito intuitiva, muito simples. É um software que frequentemente passa por atualizações, tá? Então, a gente tem utilizado, na grande maioria dos casos, este como base. Então, quando a gente abre o software, eu tenho a possibilidade de montar o caso, né? De adicionar o nome do profissional, tenho a possibilidade de adicionar o nome do paciente que está recebendo. E antes da gente começar, a gente aqui na Smart Solution, a gente recebe uma ficha de pedido. Tá? Essa ficha de pedido ela vem com os dados, né, os dados do paciente, os dados do dentista, dados de cobrança. E um ponto muito importante é a requisição do trabalho. Então, esse caso é um caso até do próprio Rafael, é um caso que ele operou recentemente, né, Rafa? É legal a gente mostrar as dificuldades que ocorreram, né, mostrar que a gente tem que estar atento a alguns detalhes. Então, esse caso, ele solicitou um guia parcial, um guia para instalação de implante na região do momento 21, prótese, normalmente, né, aqui não está marcado, cimentada ou parafusada, implante da ERG, né, poderia selecionar outros sistemas, e esse caso é uma situação em que haverá uma exodontia, né, a exodontia do elemento 11, a instalação imediata do implante. E caso ele tivesse alguma consideração maior, por exemplo, tivesse um determinado implante no seu IOC, ou, qualquer alteração, qualquer informação adicional sobre o caso, ele poderia escrever nessa caixa de informações. Tá? Então, no software, o primeiro passo que a gente vai fazer é selecionar o dente que a gente vai trabalhar. Então, nesse caso, é o elemento 21. Nós vamos trabalhar com planejamento de implante. É um guia dentosuportado. Tá? Eu poderia selecionar um guia para mucosuportado para pacientes edêntulos. Tá? E aí, o próprio software ele iria me exigir documentações distintas. Tá? Então, quando eu seleciono que é um guia dentosuportado, ele já vai abrir para uma sequência de arquivos para que eu possa fazer, então, o meu trabalho. E aí, nesse caso, eu vou planejar o implante e o guia cirúrgico. E aí, vamos então, dando sequência aqui. O próximo passo vai ser carregar os arquivos. Né? Então, nesse caso, nós vamos carregar o modelo do paciente, o modelo em STL. Esse foi é o modelo original da paciente. É uma paciente que teve uma fratura daqui do elemento 21. Tá? Tem aqui um remanescente radicular, né, já bem curto, né? Então, esse é o modelo. O modelo não tem um enceramento. No entanto, o Rafael ele poderia já ter enviado esse modelo para um laboratório de confiança, um laboratório que provavelmente venha fazer o trabalho restaurador dele e poderia encaminhar também esse enceramento diagnóstico. Tá? Nesse caso, nós mesmos fizemos esse enceramento, tá? Para que a gente tivesse a referência para o posicionamento tridimensional do implante. O próximo passo seria incluir a tomografia do paciente, tá? A tomografia em DICOM. E aí, veja, a tomografia ela demora um pouquinho a carregar. Olha que interessante, a tomografia é feita com afastamento, em desoclusão, tá vendo? Eu consigo, então, observar a oclusal dos dentes, eu consigo ter referências na hora de fazer o meu alinhamento. E aí, o próximo passo aqui é a inclusão do modelo antagonista, tá? Desse caso. Então, eu tenho essa possibilidade para que eu tenha referência para fazer o meu enceramento diagnóstico. Então, depois de carregar os arquivos, a gente vai dar sequência, vamos aí para o próximo passo. Bom, nesse passo eu tenho a possibilidade de remover dentes. Nesse caso, aqui é um caso que ele já está montado, até para que a gente pudesse demonstrar de uma forma um pouco mais rápida hoje. O que eu fiz? Eu fiz um recorte do dente. Tá? Para que tivesse aqui um alvéolo, um espaço
na hora de fazer o meu enceramento. Tá? E esse enceramento que a gente faz aqui, eu posso, inclusive, encaminhar o STL desse enceramento para o Rafael, para o profissional que vem executar, para que ele possa encaminhar para um laboratório e esse laboratório já fazer a pesagem de um provisório para que ele pudesse capturar na hora, para que ele pudesse capturar na boca. Tá? Então, eu fiz aqui o recorte do dente, poderia recortar um dente completo, mas nesse caso eu só fiz um recorte daquela estrutura inicial. Então, foi feito o recorte, vamos dar sequência ao próximo passo. O próximo passo vai ser realização do enceramento diagnóstico. Tá? Nesse caso, eu já realizei aqui o enceramento, tá? Mas eu tenho a possibilidade, veja bem, eu vou até fazer algumas alterações, eu posso aumentar o volume, posso reduzir o volume, eu posso, enfim, copiar a anatomia do dente adjacente, tá? Posso fazer qualquer alteração que julgue necessário. Tá? Eu tenho a possibilidade de fazer esse manejo, ele me permite trabalhar com uma ferramenta que é como se fosse um Lecron, que me permite fazer pequenos ajustes, remoções. Ó, vou acrescentar um pouquinho aqui na cervical. Ó, eu posso ir acrescentando um pouco de volume, fazendo pequenas mudanças, criando uma anatomia, fazendo. Ele tem aqui uma caracterização aqui na borda incisal. Tentei criar, fazer uma característica para que ele estiver mais próximo. Tá? É uma situação que a gente observa do ponto de vista estético, né, Rafa? Que existe um pequeno desnível de margem gengival, né? Então, isso tem que ser levado em consideração também. Então, na hora de fazer até o próprio enceramento, o ideal é descer um pouquinho, tentar nivelar esses dentes para que o Rafael, no procedimento cirúrgico, venha trabalhar, de repente, com um enxerto de tecido conjuntivo e tente reposicionar coronalmente essa margem gengival para minimizar essa discrepância. Tá? Então, a gente tem essas referências. Eu posso, no software, olha que interessante, eu consigo trabalhar até com um articulador digital, eu consigo incluir o modelo, só um minuto, o modelo inferior, tá? E consigo simular os movimentos articulares do paciente, checar se o meu enceramento diagnóstico está respondendo de uma forma adequada. Eu consigo ver se os toques estão adequados. Isso, claro, para situações maiores, reabilitações maiores, isso, sem sombra de dúvida, é muito interessante. Claro que a utilização de um articulador digital, ele requer algumas situações, obviamente é algo novo, acho que para a gente aplicar clinicamente de uma forma mais clara e mais objetiva, é importante que a gente tenha estudos, né, em cima disso. Né? É algo que a gente observa clinicamente, mas falta ainda um importante respaldo, inclusive a criação de protocolos específicos para que a gente possa trabalhar com essas ferramentas. Então, eu faço meu encerramento. Oi, Rafa. Só para salientar, claro que você mostrou ali o enceramento, que você falou que o dente estava um pouco mais longo do que o outro. Nessa hora é importante que a gente participe do processo de planejamento como foi feito. Rafa, aqui esse dente está maior do que o outro. Você vai aumentar o outro ou vai tentar tracionar esse? Porque essa decisão, que lembra que a gente falou lá no começo, que faz parte do seu planejamento inicial, vai definir no final das contas sucesso ou insucesso. Então, esse enceramento aqui tem que ser baseado no que você vai fazer também nos dentes adjacentes. Por isso que é importante que a gente compartilhe isso previamente à instalação do implante. O enceramento é o passo inicial para você poder planejar agora, depois dentro do osso, qual vai ser a melhor opção de instalação, não é isso, Rafa? Isso aí, Rafa, fantástico. E assim, porque a gente, obviamente, quando a gente vai fazer um planejamento, a gente, de certa maneira, a gente planeja de acordo com a nossa filosofia de trabalho. E, obviamente, a gente recomenda, a gente tenta, de uma maneira, mostrar possibilidades, mas, por exemplo, se esse é um caso que é uma paciente com a linha de sorriso extremamente baixa, é uma paciente que, poxa vida, se ficar uma pequena discrepância de margem gengival, isso não vem impactar, e o profissional entenda que essa discrepância de margem ela não é importante no planejamento, eu faço o meu enceramento, eu modifico o meu enceramento, mas eu coloco ele mais apical, o posicionamento do implante também mude. Tá? Então, é importante ter essa troca de informações, a participação do profissional ela é fundamental. A gente tenta encurtar um pouco esse processo, mas é fundamental que o profissional coloque o que deseja, a filosofia de trabalho. Beleza? Então, dando sequência, né, foi feito então o enceramento, e aí nós fomos então dando sequência aqui ao caso.
software vai carregando. Nesse momento, é um momento que eu posso segmentar, cortar um pouco a minha tomografia, porque a tomografia é um arquivo muito pesado, o arquivo DICOM. Então, eu posso, veja bem, existem várias áreas que foram tomografadas e não são interessantes, não são necessárias para que eu faça meu planejamento, que eu posso descartar no software para que ele fique mais rápido, eu consiga fazer uma leitura maior. E, principalmente, como os dentes estão em desoclusão, eu posso remover arcada antagonista para que eu tenha referência da oclusal dos meus dentes. Tá? Então, isso, de certa forma, é algo que me ajuda bastante. Faço imitação, faço um recorte. E agora, nesse momento, eu vou definir o que seria a minha curva panorâmica. Essa linha verde, ela está passando aqui no interior dos dentes, tá? E, de certa forma, ele está definindo a imagem que eu vou estar visualizando aqui na minha visão panorâmica. Então, eu posso modificar esse posicionamento, ó, veja, enquanto eu caminho com essa aba azul ou fazendo mudanças nessa linha verde, olha como a minha observação panorâmica vai mudando. Tá? Então, a gente normalmente utiliza um alinhamento central aqui com os dentes, tá? Para que a gente tenha uma referência mais favorável, ó, uma aproximação, acho que assim está bem interessante. E aí vamos dando sequência então ao caso. E aí nesse momento, é o momento que é mais crítico, é o momento de fazer alinhamento entre a tomografia e o modelo. Tá? Aqui o alinhamento ele foi feito de forma automática, esse software, ele em algumas situações, ele consegue fazer essa leitura automática. Poxa vida, é uma tomografia que tem poucos artefatos metálicos, é uma tomografia que o próprio software conseguiu fazer essa leitura. E aí a gente observa que ele fica verde, tá? Onde está alinhado, e em algumas regiões pode ter mínimas discrepâncias, que pode ser em função da própria tomografia, pode ser alguma alteração até do próprio modelo, tá? Mas o importante é a gente checar de uma forma global e fazer a confirmação se essa tomografia está bem alinhada. A gente vai caminhando, observando a linha que está em azul é o modelo e vendo se ela está de acordo com a tomografia. Observe que na região do dente que vai ser extraído, olha, o modelo já não contém a parte da coroa, porque a tomografia foi feita com a coroa da paciente em posição. Tá? Então, a gente vai observando e ver. Acho que o alinhamento está bem adequado para a gente dar sequência ao caso dessa forma. Se não tivesse feito esse alinhamento de forma automática, uma forma que a gente utilizaria, veja, seria a unipontos. Então, eu venho aqui na tomografia, seleciono algum ponto de referência e busco o mesmo ponto de referência no modelo. Tá? E aí a gente vai buscar 3 pontos de referência e esse alinhamento ele vai, então, ser realizado. Então, a gente confirma o alinhamento e vamos dar sequência ao próximo passo, que vai ser, aí sim, o planejamento do implante propriamente dito. Tá? E aí é muito interessante dizer que esse software ele dispõe de várias bibliotecas, né? É importante a gente trabalhar com a biblioteca do sistema que a gente vai trabalhar. Isso é algo muito importante. Porque para cada sistema de implante, você vai ter um desenho de implante específico. Claro que alguns implantes eles são até muito próximos a algumas situações, mas principalmente ele vai ter anilhas específicas, né? Então, se a gente faz um planejamento, por exemplo, para um implante de um determinado sistema, por exemplo, vamos fazer um planejamento para o implante da Neodent, e a gente vai tentar trabalhar com o kit da Straum, da Derig, a gente não vai conseguir fazer a instalação do implante, porque as fresas, os guias de Broca, eles não vão passar pela anilha. Então, é importante que tenha essa compatibilidade entre a anilha e o sistema de implante que vai ser utilizado. Tá? Alguns sistemas de implantes são compatíveis, mas a grande maioria não. Então, é importante estar muito bem definido nesse sentido para que a gente possa fazer o planejamento da maneira adequada. Então, nesse momento, a gente vem, seleciona a região que vai ser implantada e a gente abre, então, a biblioteca de casos. Então, aqui são algumas das bibliotecas que estão disponíveis nesse software. Existe a possibilidade de adicionar outras bibliotecas. Tá? Alguns sistemas de implante que não estão na biblioteca de implantes do Implant Studio, a gente consegue ainda assim simular. Por exemplo, os implantes da Derig, a gente hoje consegue trabalhar com uma biblioteca da Nobel em função da macrogeometria do implante ser muito similar. E a gente realiza alguns ajustes, né,
alguma personalização no encaixe das anilhas, porque as anilhas também são distintas. Tá? Então, nesse caso, só para que a gente possa fazer uma demonstração, é um caso que foi solicitado para fazer um planejamento, o implante da DERG, a gente trabalha com a biblioteca da Nobel. Então, veja bem, a gente vem aqui, ó, vamos selecionar um implante que é compatível, que é o Nobel Replace Conical Connection. E nesse caso, veja, a seleção foi para um implante de 3,5 por 13 milímetros. E é importante mostrar que, para cada diâmetro de implante, eu vou ter uma anilha específica também. Então, se eu vou trabalhar com implante de 3,5, eu preferencialmente vou trabalhar com uma anilha estreita, uma anilha mais reduzida, uma anilha de 3,5. Tá? Se eu vou trabalhar com implante 4.3, eu vou ter a necessidade de trabalhar com uma anilha maior, uma anilha de 4.3. Mas com a anilha de 4.3, eu consigo trabalhar um implante de 3,5. No entanto, é um passo um pouco mais complicado. Tá? Dependendo do sistema, isso pode não funcionar muito bem. Alguns, isso funciona de uma forma bem tranquila. Tá? Então, normalmente, a indicação é, você vai trabalhar com implante estreito, trabalhe com anilha estreita. E se for um implante regular, com anilha que seja compatível. Então, nesse caso, ó, selecionamos um 3,5 por 13, tá? Que já foi posição. E aí é importante a gente observar alguns parâmetros. Veja, esse implante, vamos pensar inicialmente em uma prótese parafusada, né? Dentro do que até o próprio dentista, o Rafael entende, seria o mais indicado inicialmente, trabalhar com a prótese parafusada. A gente tem esse cenário, a gente tem osso apical e palatino para poder fazer a instalação do implante. Se a ideia do nosso planejamento for que a saída protética se dê aqui na região de 5, né, que fique ideal para uma prótese parafusada, esse seria um posicionamento dimensional que estaria bastante satisfatório. No entanto, a gente teria uma importante limitação. Qual seria? Veja, a gente tem um pouco osso apical para fazer um travamento primário adequado desse implante. Tá? Existe um travamento e a gente consegue fazer algumas medidas também. Ó. Por exemplo, eu consigo passar para o dentista, veja, olha, você vai ter um travamento apical aí, ó, de aproximadamente 4,6 milímetros. Tá? Você vai ter esse travamento apical. Outras referências importantes, né, que eu posso mostrar para o dentista é, primeiro, fazer uma vista em 360 graus ao redor do implante. Veja, eu estou dando um giro ao redor do implante e eu consigo mostrar para o profissional a relação do implante com o rebordo, a relação do implante com as estruturas adjacentes, com os dentes adjacentes, se for uma situação inferior, com um canal mandibular, com o seio maxilar, se for superior, posterior, eu consigo passar todas essas referências. O que vocês estão vendo aqui no software, em verde, a parte mais central é o implante. Tá? E essa porção externa é uma margem de segurança, que o próprio software já define uma margem de segurança padrão para a gente. Então, veja bem, essa margem de segurança ela é uma margem padrão de 1,5 milímetro radial e 2 milímetros apical. No entanto, vão ter situações em que eu vou ter, por exemplo, implantes muito próximos, tá? Situações em que você tem um espaço mesodistal muito limitado, eu posso reduzir e modificar essa minha margem de segurança. E sempre que eu modifico a minha margem de segurança, veja, ele fica alaranjado. Se acontece uma situação de encostar uma margem de segurança com a margem de segurança de outro implante ou com uma região de um nervo, o implante ele fica rosa, ele fica vermelho e não permite com que você dê sequência no planejamento. Você não pode deixar o implante invadindo uma área de segurança. Então eu posso vir e personalizar essa área de segurança, tá? De acordo com a minha necessidade. Claro que o ideal é você deixar sem modificações na margem de segurança, mas eu posso fazer quando for necessário. Outro detalhe importante é em termos de posicionamento tridimensional do implante. Eu posso mandar essas informações para o Rafael. Então, por exemplo, primeira informação, posicionamento apical. Em relação à margem da futura prótese, aí, observe, nós fizemos o enceramento um pouco aquém da margem gengival, porque nós havíamos conversado sobre a possibilidade de tentar modificar a posição da margem gengival desse caso, né, de tentar tracionar coronalmente um pouco essa margem. E aí, veja, eu tenho a minha referência da margem, vamos ver se está muito profundo ou se está muito para vestibular. Se nossa referência, esse é um implante Cone Morse, é trabalhar entre 4 e 5, dentro da margem, né? A gente poderia até trazer um pouquinho, deixar ele um pouquinho
menos apical, tá? Para que a gente tenha uma margem um pouquinho maior, dependendo de trabalhar com 4,5, acho que fica bem dentro da referência, bastante razoável dentro do que a gente utiliza como padrão, né? Normalmente, obviamente, uma situação de implantação imediata, a recomendação é do preenchimento com biomaterial dessa região, e a gente tem essa referência coronal. E outras referências, por exemplo, uma referência mesiodistal do implante. Pela própria margem de segurança, eu já consigo observar que eu tenho uma distância muito maior do que 1,5, que é o preconizado da distância entre implante e raízes adjacentes. Então, eu tenho uma margem de segurança fantástica aqui nesse caso. E, claro, posso observar também, no sentido vestíbulo palatal, o posicionamento do meu implante. Olha, veja, em relação às raízes adjacentes, eu tenho uma referência bastante razoável, bastante satisfatória. Tá? E, além disso, outra referência muito importante, né, que eu posso apresentar ao dentista, só um segundo, cadê aqui? Deixa eu só modificar aqui que eu posso apresentar para o dentista, é fazer a relação do posicionamento protético, a saída protética. Veja, eu tenho um enceramento que foi realizado e eu consigo mostrar para o profissional que a saída protética está de acordo com o enceramento que foi proposto, tá? Uma saída para uma prótese parafusada. Consigo mostrar para o dentista a relação do implante com a estrutura óssea. Olha só que interessante, a partir de uma reconstrução 3D. Consigo fazer recortes nessa imagem. Segmentar aqui. Consigo fazer recortes de tal forma que permite ao dentista analisar a posição do implante em relação à raiz do dente adjacente, do dente que vai ser extraído, veja, como o posicionamento apical desse implante e palatino. Consigo ter uma observação em termos de densidade óssea, tá? É uma análise que, poxa, eu ainda acho ela um pouco imprecisa, mas o software ele oferece essa possibilidade de você identificar se esse implante vai estar ancorado em um osso que apresenta um osso mais compacto, que te permita fazer uma estabilidade inicial mais favorável, ou se não, você consegue já ter uma ideia em termos de planejamento. Então, essa referência. A gente tem, então, só um minuto, a gente então tem essas referências, e aí, nesse momento, a gente grava um vídeo para o dentista, passando exatamente todos esses detalhes do planejamento. O implante que foi utilizado, posicionamento tridimensional, e aí, quando o dentista, então, aprova esse planejamento, a partir da aprovação, a gente parte para o desenho do guia, tá? Nesse caso. Acho que é importante mostrar, voltando aqui ao planejamento, Rafa, é uma situação até que nós observamos, talvez a possibilidade de trabalhar com uma prótese cimentada, né, e tentar buscar uma ancoragem um pouco mais palatina. Teria uma maior ancoragem, tá? Mas se a gente quiser uma saída bem na incisal, não modificaria tanto assim, mas teria uma mudança, né? Veja, em termos de ancoragem apical, não mudou tanto. Se a gente não levar em consideração posicionamento tridimensional, a gente conseguiria, poxa vida, tem um osso apical ali e palatino fantástico. No entanto, a saída protética, veja, ela ficaria muito vestibularizada. Tá? Então, a gente consegue passar essas referências, essas ideias de planejamento profissional para que ele possa, então, fazer uma avaliação do planejamento. Tem alguma pergunta aí, Rafa? Tem duas perguntas aqui. Vou dar uma olhadinha. A pergunta do Edilson perguntou se a posição 3D do implante seria fundamental para o resultado protético e longevidade do caso. E se nós achamos que seria possível a mão livre obter resultado 3D na posição final do implante. Responde você primeiro, depois eu falo um pouquinho sobre o que aconteceu nesse caso clínico aí. Beleza. Eu acho o Dr. Edilson uma grande referência também em cirurgia guiada, uma honra recebê-lo aqui com a gente. Poxa, fantástico sua participação e certamente esteja à vontade para participar com a gente, tá? A casa está aberta, a ideia é que a gente possa compartilhar aqui todos juntos. Bom, Dr. Edilson, eu acho que o posicionamento tridimensional do implante ele é muito importante para um resultado estético.
Tá? Eu acredito que é possível, obviamente, você conseguir bons resultados com um implante em um posicionamento tridimensional não muito favorável. Tá? É possível você, por exemplo, personalizar componentes, você trabalhar dentro de situações de artifícios protéticos, né, para tentar minimizar esse posicionamento tridimensional inadequado. Além disso, existem alguns sistemas de implante que te possibilitam trabalhar com componentes protéticos no intuito de corrigir esse posicionamento tridimensional que não está muito bem adequado. Por exemplo, a própria FGM, ela existe a possibilidade de você trabalhar com componentes anguláveis, né? Você personalizar a angulação desse componente. A MIS, ela vem com um componente assim, a própria Implastil tem um componente muito interessante também, que te permite fazer essa angulação. Então, você conseguiria corrigir um posicionamento tridimensional inadequado a partir de um manejo protético. No entanto, eu acredito e isso, claro, te permitindo ter um resultado de estabilidade e previsibilidade a médio e longo prazo. No entanto, eu até por ter a oportunidade de trabalhar com o professor Mário Grossman, é uma grande honra poder trabalhar com ele, a gente observa a evolução desses casos, que muitas vezes o posicionamento tridimensional não tenha sido o melhor, em torno de 10 anos, a evolução e a modificação nesse contexto e o que isso representa. Então, e eu acredito, complementando a resposta, que é extremamente possível você realizar um posicionamento tridimensional adequado trabalhando a mão livre, principalmente se você for um profissional experiente, que tenha uma mão calibrada e treinada para buscar esse posicionamento adequado. Algo que eu até falei mais cedo, eu acho que a cirurgia guiada, ela, de certa forma, democratiza o resultado em termos de posicionamento tridimensional, porque ele permite com que um cirurgião, um implantodontista que está iniciando a carreira, posicionar tridimensionalmente seu implante de uma forma similar a um profissional que já é mais experiente, mais treinado. Claro que os princípios biológicos, o conhecimento científico, a prática clínica, a curva de aprendizado em relação à técnica, ela vai interferir, né? Ela sem sombra de dúvida. Mas eu acho que é extremamente possível. E acredito que a cirurgia guiada ela vem no sentido de melhorar esses resultados em termos de posicionamento tridimensional. Tá, doutor? Eu espero que tenha respondido. E, poxa vida, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Tá? Rafa, quer complementar aí? Não, cara, agradecer a pergunta do Edilson aí e, claro, concordar com você em 100%. E que, nesse caso aí, faço uma crítica pessoal, que eu fui negligente em relação ao planejamento. Porque, se você olhar, você colocou o implante na melhor posição possível, que eu pedi, a prótese parafusada. E, se você olhar bem a inserção que ele tinha lá na apical, era muito pequena. Então, eu instalei o implante perfeitamente na posição adequada, tudo isso. Quando eu fui dar o torque, se você olhar o braço de alavanca que esse implante tem na vestibular, é muito grande, cara. Você tem na parede vestibular quase nenhuma. Então, quando eu fui dar um torque manual, talvez por um erro técnico, por uma distração técnica, esse implante se movimentou para vestibular. Ele como se tivesse perdido a ancoragem. Eu não consigo colocar esse implante na posição que havia planejado. Eu coloquei naquela posição que você planejou, depois, mais palatinizado, fora da posição ideal tridimensional. O que eu aprendi com isso aí? Né? Eu falei no começo do bate-papo, é melhor você errar sabendo que errou do que acertar por sorte. Você tem mais chance de cometer erros depois. Duas coisas. A instalação do implante está na posição ideal. Isso não quer dizer que seja a posição ideal, ou seja, na posição ideal possível. É pouco osso na vestibular, talvez não devia ter planejado o provisório imediato, talvez devia ter feito a cirurgia um pouco mais conservadora, com menos intenção de colocar a provisória, porque eu observei pouco planejamento inicial. Caí na pegadinha que a gente falou antes aqui, que não deve cair, que é planejar pouco. Então, isso é uma armadilha que a cirurgia guiada te dá uma falta de segurança que você não precisa ver nada, né? Você precisa ver tudo. Precisa ver tudo desde o começo para que você cometa menos erros. Então, eu teria duas saídas, né? Inicialmente. Ou mudar a posição do implante, como você mostrou, deixar ele mais palatinizado, mesmo não estando na posição ideal, ou já planejar inicialmente colocar o implante e sepultar ele, né? Ou até mesmo enxertar para fazer o implante no terceiro momento.
Então, a cirurgia guiada também mostra para a gente que tem casos que eu não consigo fazer, nem com cirurgia guiada. Acho que foi um aprendizado bacana para a gente esse caso aí. É isso aí, Rafa. Fantástica colocação. Acho bem isso. Acho que todos nós estamos na curva de aprendizado da técnica, da tecnologia. Eu acho que né, a experiência ela vem exatamente com os nossos aprendizados, né, com as nossas mudanças, né, de conceito. E acho que é fundamental, assim, porque é importante dizer que quando a gente faz um planejamento, claro, a gente segue a orientação do profissional que envia ficha de pedido, mas a gente também coloca algo da nossa filosofia de trabalho, que não quer dizer que é a melhor, que é a pior, que é a correta, ou que não é. E aí é fundamental que o dentista ele receba esse vídeo e assista de forma crítica, no sentido de tentar que seja fazer pequenas alterações, que seja tentar entender de fato o que está sendo planejado e não simplesmente chegar no procedimento e não explorar um alvéolo, não entender de certa forma o que está se passando dentro desse caso. Então, aí a partir da aprovação, então voltando aqui à situação, foi feito o planejamento e aí a gente parte para o desenho da guia cirúrgica. O primeiro ponto no desenho da guia é definir a extensão da guia cirúrgica. Como a gente tem um caso unitário, normalmente se a gente tiver 3 dentes adjacentes, ele já é mais que o suficiente para estabilizar o guia. Tá? Ele já consegue uma estabilidade bem adequada para que a gente consiga fazer o desenho do guia. E aí a gente precisa, então, definir o eixo de inserção desse guia. É importante, para a gente definir as áreas de retenção desse guia. Então, tem uma ferramenta que a gente posiciona normalmente com uma vista oclusal e define, então, esse eixo de inserção. Então, foi feito o desenho, a gente desenha, gera já inicialmente esse guia, e aí o que eu preciso, que é algo importante que a gente vai mostrar na sequência, é que o guia parcial, diferente do guia total, ele me permite checar se esse guia está perfeitamente adaptado a partir das janelas de inspeção. Então, nesse momento, veja, a gente consegue desenhar essas janelas, que são janelas que vão me permitir visualizar se meu guia está adaptado. Eu consigo checar se essa adaptação está correta. Veja, eu preciso ter clinicamente essa imagem. Eu preciso visualizar a adaptação correta do guia. Porque se o guia não estiver bem adaptado, é sinal de que a gente tem algum problema. Tá? E aí, muitas vezes, pode ser necessário fazer pequenos ajustes nesse guia, principalmente em situações em que a gente tem uma instalação imediata. Muitas vezes a gente precisa fazer pequenos alívios na área interna do guia, que é bem essa região aqui, ó, que é essa área interna, porque quando a gente remove no guia, remove o dente no software, a gente não tem uma precisão em relação às proximais do dente. Então eu venho aqui com uma fresa, o ideal é que ela seja sobre irrigação, tá? E a gente faz um pequeno ajuste, um pequeno alívio para tentar assentar o guia de maneira mais precisa, tá? Em algumas situações isso pode ser necessário, beleza? Então a gente faz essas janelas de inspeção e eu acho interessante também criar uma barra, porque é uma barra que vai permitir, vai ajudar o dentista na hora de estabilizar o guia. E é muito importante, além de checar que o guia vai estar na posição, durante a fresagem esse guia tem que estar bem apoiado, porque eventualmente você pode ter um pequeno deslocamento do guia. Então, essa barra ajuda também na hora de estabilizar o guia para que o profissional possa fazer a fresagem da maneira correta. Então, o desenho do guia foi feito. E aí, o próximo passo é incluir, então, a tag, né, o nome do profissional, o nome da paciente, a gente normalmente inclui, a tag da empresa. E aí, então, a partir da aprovação profissional, a gente vai receber o guia, que é o guia, então, prototipado. Que é bem essa situação. Ó. Então, nesse caso, voltando àquele caso que a gente estava passando, depois, então, do desenho do guia, esse foi o guia impresso. Tá? Então, a partir do guia, que temos as janelas de inspeção, e temos a nossa anilha, que é por onde nós vamos fazer, então, a condução da fresagem e a instalação do implante. Então, para casos parciais, resumindo, esse é o fluxo. Então, o modelo digitalizado, que pode ser de forma convencional ou a partir de instrumento integral, a tomografia computadorizada em Daikon, vão encaminhar esses arquivos para o Planning Center, lá para
nós realizamos esse planejamento, gravamos um vídeo, mandamos esse vídeo para o dentista. A partir da aprovação, o guia é impresso, então vai participar da parte cirúrgica, né, basicamente. Ok? Então, Rafa, eu queria que você voltasse aí ao caso, compartilhar novamente sua tela para que a gente possa dar continuidade aqui no outro caso. Pode ser. Ou quer que eu mostre aqui no meu, ou quer dar sequência Não, no teu aí? pode mostrar que eu vou te ajudando aqui, pode ser? Beleza. Igor, Então, Rafa, estando aquele caso... Oi, Alguém chamou só aí. aproveitando. Pedro? Só aproveitando a pausa, o Alisson está perguntando se a gente vai conseguir subir essa aula depois para o pessoal assistir no segundo momento. O Rafa, você consegue botar no teu canal do YouTube? Já está lá. Quando acabar aqui, já está lá no canal do YouTube já. Até vocês mandarem eu tirar, ela está gravada lá, tá bom? Então, maravilha. Inclusive, se vocês quiserem indicar para o pessoal assistir, para algum colega, algum amigo, vai ficar lá no canal do professor Monte Alto. Obrigado. Valeu, Pedro. Bom, então, voltando àquele caso, essa é uma paciente, é uma dentista, né, Rafa, que tinha uma situação clínica, né, essa situação, ela tinha ausência do elemento 11, né, e utilizava uma ponte. Tá falando aí, Rafa? Não, estou escutando, pode falar. Tá. Legal. Ela utilizava uma ponte adesiva, na verdade, ela tinha um coroa total, elemento 12, e utilizava esse elemento 11, esplintar essa coroa e preso à palatina do elemento 21. Né? E, além disso, ela tinha, então, amplas restaurações em resina composta do elemento 21 e 22, né? Tratamento endodôntico já realizado. Então, aí o Rafael trabalhando, Rafa, vai dando sequência, eu vou passando para ti aqui. Tá? Quiser Então, falar mais sobre o caso aí? Na verdade, esse caso foi uma colega nossa, dentista, né? Ela tinha o centro central. O que nós fizemos? Moldamos, passa aí um pouquinho, tiramos a provisória, pode passar. Moldamos, fizemos os pinos pré-fabricados, e aí, a partir dessa moldagem aqui agora, ao invés de enviar para as Smart Solutions, enviei para o ceramista, para o Malise. Passa aí. Pode passar. Deixa eu só tirar o meu compartilhamento aqui um minuto, Rafa. Por quê? Porque está aparecendo um risco aqui. Deixa eu ver o que é isso. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, então. Compartilha a tua aí, cara. Deixa eu tirar aqui. Ó, então, na verdade, aqui... Peraí, deixa o cachorro ir embora. Ih, se embolou aqui. Então, aqui, na verdade, eu moldei esse paciente de maneira convencional e mandei para o Malise. E o Malise lá escaneou esse modelo que eu fiz convencional e fez um enceramento digital e imprimiu as provisórias. E nesse mesmo momento, ele pegou esse STL que ele tinha lá em Camboriú e enviou direto para a Smart Solutions. Você lembra disso? Então, na verdade, olha só, o modelo saiu convencional da minha clínica, foi por Sedex para Camboriú, virou digital da bancada do Malise, ele planejou digitalmente, imprimiu a provisória, mandou a provisória para mim por Sedex e mandou o STL do planejamento para o Smart Solution. Então, de maneira geral, nesse dia, a provisória chegou junto com um guia, porque a provisória demorou 3 dias para chegar, porque veio por Sedex, e a STL chegou na mesma hora lá na Smart Solution. Então, foi o tempo dela fazer o guia e mandar para mim. Então, olha como agiliza o processo digital, a comunicação. Aí, a partir desse enceramento, a gente mandou lá para a Smart Solution, que não vale a pena a gente falar mais sobre isso, já falamos bastante, e foi feito o nosso guia de instalação do implante aí. O guia aqui, posicionado sobre o modelo, nós provamos a provisória. Essa provisória, a do 11, era esplintada com a do 21. A intenção disso é que a gente posicionasse na posição perfeita, adequada, né? Na hora de você capturar essa provisória. Então, ela tinha uma coroa total no 21, que era assentada provisória. Aqui não está perfeitamente adaptada porque tem ali um tecido em excesso. Esse é outro mito, né, que a gente tem, que a cirurgia guiada não tem retalho. Pode ser que tenha retalho algumas vezes. Não foi o caso aqui, mas tem situação que você vai ter que fazer algum retalho. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui no... pode ser que tenha algum retalho. E aí foi feita a parte cirúrgica, utilizando o implante da Dering. Aqui a gente usou um punch, né, para remover aquele tecido. Pode não ser feito isso. Foi feito o acesso.
E aí, esse, se não me engano, era o kit antigo, não era? Que você tinha anilhas... não, esse não. Esse Rafa, esse já é o kit novo. É o Esse novo, já é tem razão, o perdão, desculpa. kit mais Você recente. tem essas chaves Queria aí só para... fazer, antes, deixa eu te interromper aqui, que o Luiz Carlos aqui, ele mandou uma observação aqui, que é sobre... Não pode deixar compartilhada a tua tela aí. Que é a questão da característica do kit da Dering, né? Ele pediu para a gente colocar um pouquinho sobre aqui. Porque, na verdade, assim, acho que é importante dizer que hoje existem vários sistemas de implante de cirurgia guiada, né? Na verdade, e cada sistema de implante, ele apresenta peculiaridades. Ele apresenta vantagens e desvantagens. Acho que como tudo na vida, né? Então, os sistemas de implante, eles apresentam diferenças, tá? Alguns implantes apresentam ferramentas que outros não. Então, esse sistema específico da Dering, você pode até botar a compartilhamento aí, Rafa, ou se quiser eu compartilho aqui a minha. Compartilho. Deixa eu ver. Compartilhar aqui. Compartilhou? Beleza. Compartilhei. Então, esse caso, ele tem esse sistema específico, ele tem o punch, né, que muitos sistemas não apresentam. Mas outros sim. E assim, é interessante pensar porque o punch, em muitas situações, você não vai poder utilizar, né? Situações em que você tem, por exemplo, rebordo posterior de mandíbula, aquele tecido queratinizado mínimo. Você não vai utilizar um punch, você precisa... E aí cabe uma discussão também que é fantástica, é dizer que a cirurgia guiada, ela não quer dizer uma cirurgia sem abertura de retalho, né? Que tem muita gente que faz confusão em relação a isso. Fala, cirurgia sem retalho é cirurgia sem corte, sem sangue, sem nada, né? Sem implante, poxa. Então, mas, na verdade, eu acho que a cirurgia guiada, ela te permite trabalhar sem abertura de retalho, com previsibilidade. No entanto, você pode trabalhar com cirurgia guiada fazendo uma abertura de retalho, tá? Então, nesse caso, especificamente, como a gente tinha muito tecido queratinizado, foi possível, então, usar o punch, tá? E assim foi então, utilizado. Tá? Pode dar sequência aí, Rafa. Então, aqui foi utilizado o punch, você tem umas chavinhas que você diminui o diâmetro dessa anilha para você colocar a lança, né? Depois a número 2, e aí depois você tira essa chavinha, vai direto com a broca do seu implante, no caso aqui é 3.5. E aí fomos até o preparo e tem essa sonda que é legal, né, Will? Que você pode avaliar se tem alguma fenestração, a profundidade, ela checa direitinho, uma sonda que te dá a segurança da sua fresagem e a instalação do implante de maneira rápida. Eu acho que a cirurgia demorou, sei lá, 5 minutos, 4, não lembro. Foi muito rápida, né? E ela perguntou assim, já acabou? Eu falei, já acabou a primeira parte, né? Que tem agora a capturar provisória, fazer o conjuntivo, né? O implante, que é o que dá mais medo, já foi. Agora tem a parte que é um pouco mais trabalhosa. Então, a partir daqui, essa é a vantagem de trabalhar em 2, né? Eu coloquei o pilar provisório em posição. De maneira geral, esse pilar é metálico, acinzentado, então vale a pena você opacificar ele. Você pode jatear com óxido de alumínio e pode aplicar sobre ele um adesivo e um opaque, um corante opaco. Quem faz dentística aí, quem faz prótese conhece bem. Um corante desse qualquer, pinta lá aquele munhão. E aí, com a provisória que estava perfurada por palatina, fizemos a captura desse munhão. Eu tenho a estratégia inicial, que é capturar com resina flow e depois reembasar com resina composta convencional. Então, colocamos em posição. Perceba que o preparo do 11 estava certinho lá, do 21, perdão. Seguramos em posição, colocamos um pouquinho de resina flow, capturamos. Eu tenho um outro cuidado, Igor, que é aqui durante essa fase de captura, que eu tenho muita dificuldade, principalmente em cone morse. Quando você corta o munhão previamente antes, ele fica muito curto. Depois você puxar esse munhão com a provisória, às vezes a provisória desloca do munhão. Então, uma sugestão que, se ele couber dentro da provisória, deixa ele inteiro por enquanto. E se você for cortar, que você corte pelo bisel, direção ao vestibular, ou seja, que a parte mais alta do munhão fique na concavidade palatina, para você poder puxar depois esse munhão que está preso sobre o implante. Então, colocamos esse munhão lá em posição, tiramos, e aí, olha lá, eu tenho o munhão preso com uma resina flow, e essa porção mais cervical eu vou preencher com uma resina composta convencional.
Então, preenchemos uma resina composta convencional. Aqui a gente usou a Everglow OBL, que é opaca Bleach. Ela é mais opaca e bem clarinha. E aí, deixo para você assumir aí a parte do conjuntivo que você abordou a paciente. Enquanto eu estava fazendo a anatomização da minha provisória lá, o Igor foi fazer a parte do conjuntivo. Rafael, tem uma pergunta aí, cara, perguntando sobre o corante que você utilizou, se você puder repetir para a galera aí, qual que foi utilizado? Aqui não lembro qual que a gente utilizou, mas tem vários no mercado. Tem um que é bom custo-benefício, que chama Opaque, O-P-A-K, da Angelus, Opaque A3. Porque ele é branco, mas é um pouquinho amarelado, ele é bem opaco, é um pouquinho amarelado, que facilita a sua vida. Se você não tiver o Opaque, algum corante branco, tenta botar uma resina composta mais opaca possível. Mas esses corantes são bem baratos, né? Assim, baratos. Você compra uma vez e usa o resto da vida, porque dura bastante. Então, pode ser o Opaque da Angelus, pode ser o da Voco, preferencialmente corantes opacos. Beleza? Beleza, Rafa. Então, naquele caso, né, nós observamos inicialmente que tinha uma discrepância importante em termos volumétricos ali. Então, a nossa ideia foi por associar o enxerto conjuntivo para que a gente tivesse um ganho de volume, então, naquela região. E nesse caso, especificamente, se nós observarmos clinicamente, antes queria fazer uma observação, mostrar que as ferramentas digitais, né, elas me permitem, inclusive, uma possibilidade de mapear o posicionamento do meu plexo palatino maior. É claro que, a partir de uma estimativa, eu consigo, a partir de alguns passos, identificar, ter uma ideia do posicionamento desse plexo vascular, que gera tanto medo em quem vai trabalhar com enxerto conjuntivo, né? Eu tenho colegas que são bucomaxilos faciais, que fazem reconstruções imensas e têm receio de fazer o enxerto conjuntivo, né? Então, a possibilidade, a partir dessas ferramentas, você fazer um mapeamento para que você possa, inclusive, ter uma ideia em termos de medidas, fazer uma mensuração do posicionamento desse tecido conjuntivo, até para que você possa definir qual a técnica que você vai utilizar, qual a melhor região para acolher esse enxerto, né? Então, ele te possibilita fazer uma análise para que você parta para o procedimento cirúrgico mais seguro, para que você não venha correr riscos. E nesse caso, especificamente, além de ganho de volume, a gente tinha uma situação difícil, que era a questão papilar, né? A gente sabe que, se a gente começar a falar sobre papila, a gente vai ficar aqui a noite inteira, mas nesse caso a gente observa que a gente não tem uma papila posicionada. E a nossa ideia é tentar posicionar esse enxerto conjuntivo um pouco mais distalizado, para que a gente tivesse um volume tecidual ali importante, para que a gente tivesse uma possibilidade de uma formação papilar. E, claro, somado ao manejo protético do perfil de emergência do provisório. Tá? Então, uma combinação de fatores. Eu acho que o resultado de sucesso em implantes em anestética, ele de 3 pilares, né? Que é posicionamento tridimensional, compensação volumétrica, tá? Porque sempre que você perde um dente, você vai ter alterações que são inerentes ao processo. E o terceiro ponto é manejo protético. Então, nesse caso, a nossa ideia foi posicionar o implante, o enxerto conjuntivo mais distalizado, trabalhando com uma lâmina de bisturi oftálmico e tunelizadores para criar o acesso. Nesse caso, né, nós tentamos fazer o acesso pelo próprio alvéolo ali da própria região que foi feita, então, a fresagem cirúrgica. Então, o enxerto conjuntivo, então, em posição. O enxerto em posição. E aí a sutura, então, do caso, sutura pós-operatório, né, ali local, né, do posicionamento do enxerto. E é uma provisória sendo instalada, né, e aí eu acho que o Rafa pode, então, né, a sequência do caso, né, o caso como vai evoluindo, vai maturando, né, que com 7 dias a gente observa um volume importante, com 30 dias a gente começa a observar algo que, né, gera um pouco de insegurança, que é aquela cicatriz ali na região papilar. A gente observa que a papila ela está indo para a posição, no entanto, existe ali uma cicatriz. E aí nossa ideia, né, Rafa, a ideia do Rafael foi trabalhar com um bisturi elétrico, fazer um ajuste ali, né, uma pequena plastia, mas poderia ser utilizado até uma
broca esférica, fazer uma termoabrasão naquela região, até com própria lâmina de bisturi seria possível. Acho que o bisturi elétrico é bem interessante nesse caso, né, Rafa? O Igor, sabe o que eu penso nesse caso? Sempre, né? Porque quando essa cicatriz, cara, eu tenho uma teoria que, na verdade, como a gente tracionou muito tecido, talvez a base mais coronária da papila tenha sido um pouco descolada, a base coronária. Então, ela não veio junto, como se o tecido tivesse ficado... Ela veio tanto que como ultrapassou um pouquinho a papila, né? Então, na verdade, foi um excesso de zelo, não um descuido. Colocou o tecido... Sim. Que era a nossa preocupação, mais ali. Bem para a coronária. E aí, nós corrigimos com bisturi, acho que basicamente isso, foi bisturi elétrico, mas foi uma preocupação que ficou com a gente. E aí aquela questão, né, Rafa? Acho que... Oi? Pode falar, pode falar. E aí, assim, depois daquele manejo protético, você trabalhou no provisório área crítica, área subcrítica, fez todo o manejo do perfil de emergência. E aí a ideia, acho que abre até uma discussão, já que a gente está falando de implante em área estética, né, Rafa? Em termos de perfil de emergência, né? Até há pouco tempo, né, a gente sabe que, poxa vida, quando eu extraio o dente, quando eu removo a provisória do meu paciente, aquelas fibras elásticas periimplantares vão imediatamente colabar aquele perfil de emergência que eu desenhei. E aí a gente estava até conversando recentemente sobre isso, a possibilidade de você transferir essa informação que você deu provisório para o seu laboratório, ou se você trabalha com um técnico que tenha conhecimento desses princípios, que tenha um manejo protético em perfil de emergência sobre implante adequado, ele pode fazer, inclusive, esse manejo. Por exemplo, nesse caso, nós observamos que a margem ela está um pouco mais coronal do que a margem do dente adjacente. Então, o próprio técnico ele pode fazer ali um pequeno ajuste naquela área crítica, né? A área subcrítica, que é dada ao provisório, aquela porção mais transmucosa, ela sim, eu acho que ela deveria ser chamada como área crítica, porque se você modificar muito esse perfil, você pode ter discrepâncias importantes em termos de posicionamento da margem gengival também. Oi? Não, a longo prazo, principalmente, né? A longo prazo, exatamente. Você termina o caso, mas a longo prazo você tem um menor espaço para tecido. Se você tem menos tecido gengival, você pode vir a ter ali a longo prazo, a médio e longo prazo, uma perda volumétrica e, consequentemente, uma retração daquela margem gengival. Então, nesse caso especificamente, né, Rafael, foi feita uma personalização. Acho que você pode dar sequência aí. Você fala, Posso, na verdade, vai falar melhor do que eu. Colocando, só assim, tentando repetir o que você falou. Se eu tenho um bom técnico, eu confio nele, essa etapa de você copiar a cervical talvez seja desnecessária. Você pode compartilhar com ele essa responsabilidade. Mas se você tem preocupação com isso, você pode dar maior facilidade para ele e já copiar essa margem. Então, de maneira geral, a gente copia, né, ou com uma resina flow, ou com uma resina de baixa viscosidade, ou com uma resina acrílica, acrescenta na região cervical do transferente, molda essa cervical do provisório, passa aí. Mas sabe o que acontece também, Igor? Às vezes você tem um laboratório ruim. Mesmo você copiando a cervical, ele não vai copiar a cervical que você copiou, entende? Então, a dica é você ter um bom laboratório e você passar o máximo de recursos para ele e deixar ele também confiar na visão dele do modelo Dias, que é muito mais, como eu digo, muito mais fácil de ver do que a gente vê na boca. Então, o técnico que trabalha no modelo de gesso bem trabalhado consegue te ajudar. Eu acho que é um caminho interessante. Então, a gente moldou aquela cervical da minha provisória, aplicou o nosso transferente e preenchemos uma resina tipo Duralay fotoativada. É uma resina, na verdade, uma resina tipo Flow, um pouco diferente, da TDV, onde você preenche essa cervical e fotoativa. Passa aí. Isso me leva também à discussão, pode passar? Que aqui nós estamos fazendo a moldagem convencional. Quando eu faço a moldagem digital, cara, isso não é possível, entende? Eu não consigo fazer. Eu não consigo personalizar essa moldagem digital. Eu posso tirar e escanear rapidinho, mas quanto tempo a fibra volta? Então, eu acho que contar com um bom técnico faz você acertar muito mais
nesse processo de perfil cervical aí. E aí colocamos o transferente. Você pode... Fala. O que você pode fazer, Rafa, para compartilhar com o pessoal, tem assim, uma limitação que tinha muito era exatamente o escaneamento sobre implante. Mas existe uma possibilidade, tá? Que é, na verdade, uma forma de você driblar essa movimentação, né, do tecido ali. Você pode fazer um escaneamento intraoral do seu paciente normal, com o provisório em posição, tá? E você consegue depois fazer um recorte do modelo, tá? Você fazer um recorte do modelo exatamente da região do provisório. Você vai gerar um modelo como se fosse um modelo aberto. Tá? Você vai cortar o dente daquele modelo. Eu concordo com você. E depois, o que você faz? Você pode tirar, você vai naquela região, tira o provisório e faz como se fosse uma foto daquele perfil de emergência. Tem que ser imediato. E aí você consegue unir esses arquivos e ter um modelo, hoje, um modelo digital com o transferente em posição. Claro, que tem que ser extremamente rápido esse manejo e, volto a repetir, acho que a questão do técnico é fundamental, independente. Né? O que você acha que é mais preciso? Uma provisória que a gente faz na boca ou um instrumento digital que você faz no modelo digital? A pergunta é, se seu escaneamento da provisória tiver diferente do seu escaneamento digital, quem você segue? O que eu estou dizendo é que é muito difícil você ter a referência exata da cervical na sua provisória em boca. Quando eu faço um caso para fotografar, eu faço 10 horas da provisória, tudo bem, mas de maneira geral é muito difícil. Então, compartilhar essa responsabilidade com o seu técnico, talvez, seja uma rotina interessante. É só uma maneira de você também dar mérito a quem tem mérito, que é o laboratório. Né? O laboratório que... É isso aí, fantástico. Pode passar aí, nós moldamos, e aí acho que agora vira a sequência que a gente está já acostumado, moldagem convencional, moldagem dupla, pode passar? E aqui eu tenho um caso finalizado, Rafa. Você tem aquela parte dos munhões aí, eu acho interessante. Eu quero só falar do munhão só, para a gente finalizar. Então, abre o teu aí. Ah, você não tem aí? Finalizar aí. Meu Deus, cara. Aqui não nessa aqui. Aproveitar, tem uma pergunta aqui, Rafa, de um colega. Eu fingi que não vi. Você responder isso não, cara. Bom, falando que o colega, o Alisson, né, ele tem tido um problema com cirurgia guiada no que diz respeito à instalação do implante. A chave transportadora é bastante justa na anilha. Sim, alguns sistemas de fato são. Tá? Isso não ocorre em todos, tá? Mas em alguns sistemas esse offset ele é muito justo. Tá? Então, e é importante observar isso. De fato, alguns sistemas isso pode acontecer. Claro que é importante observar também, claro que estamos falando aqui de uma forma geral, essas anilhas elas são coladas, tá? Então, pode acontecer, tá? Isso não é normalmente, por exemplo, aqui na Smart Solutions, a gente tem um uma observação em microscópio, após a colagem das anilhas, enfim, a gente checa esse pós-impressão, né? A gente faz uma checagem antes do envio, mas pode acontecer de ter pequenos resquícios de cola dentro da anilha. E aí isso pode ficar um pouco, ter esse problema, tá? Mas, de uma forma geral, isso não acontece, tá? Mas em alguns sistemas pode ficar bastante justa. E uma outra situação é a questão, quando você faz a instalação do implante, principalmente implante Cone Morse, tá? Às vezes, na hora de remover a chave de instalação, fica muito justo, é bastante difícil. De fato, acho que isso de fato acontece em alguns sistemas. Então, acho que a questão é que o próprio Luiz Carlos tem falado, tem tido o mesmo problema, que é o Luca, que trabalha com a gente, o nosso coordenador científico aí na Smart, tem tido o mesmo problema com o sistema da Neodente quando utiliza anilha estreita. Então, isso pode acontecer em alguns sistemas, tá? Mas obviamente não é uma regra. E aí, na hora de tirar, poxa vida, né, tentar puxar com uma pinça hemostática, tentar fazer pequenos movimentos bem suaves de laterais na chave de instalação, para permitir um mínimo movimento da chave e para que você possa tirar. Né? Acho que essa seria uma dica, assim, não teria outra alternativa. Rafa, dá sequência aí, meu amigo. Cara, e para finalizar, obviamente que a gente hoje não utiliza mais
cerâmica pura dentro de conexão interna, não é uma rotina de ninguém, eu acho. E, então, a gente sempre usa um link metálico. E, de maneira geral, esses links, isso é uma discussão que a gente tem, que eu tenho tentado achar literatura para isso, mas não acho literatura direta para isso. Esses links são curtos, cara. Nós tivemos uma vez um episódio com um amigo, você conhece esse episódio? Vários links se soltaram. Sim. A gente chamou de link vírus, né? Foi porque parecia que era uma epidemia de descolamento de links, cara, e de bons profissionais com bons técnicos. Então, se eu tenho uma sugestão, é que hoje eu tento não trabalhar mais com link metálico quando eu tenho espaço, obviamente, e trabalhar com munhão provisório. Ele fica todo dentro da restauração. Obviamente, tem que ter um espaço para isso, né, para eu pacificar esse munhão. Então, aqui é um munhão provisório que a gente já atiou, aplicou um primer metálico, posso aplicar o mesmo opaco sobre esse munhão provisório. E aqui é importante que eu faça cimentação dessa restauração no consultório. Por quê? Se eu vou provar uma restauração parafusada em boca, cimentada sobre o link, e eu tenho que fazer algum reparo dessa restauração, esse cimento vai descolar quando eu for fazer o reparo no forno. E aí vem outro problema que eu tenho frequentemente, que é para próteses parafusadas sobre cone mossa, que é quando eu vou dar o torque, cara, ele fica um pouquinho menor do que está no modelo de gesso, né? Então, sugestões que a gente tem de trabalho aqui, que você trabalhe, ao invés de com links, com munhões provisórios, né? Já tem ele, aplica um opaco, faça a prova da sua restauração e depois cimente essa restauração sobre o seu munhão provisório, podendo usar, por exemplo, cimento alto adesivo. E aí foi a primeira prova, ajustamos, a segunda prova, resultado imediato, e aí o PO de 7 dias e o PO de 45 dias, gengiva já maturada. A gente consegue ver ainda alguma pequena cicatriz, mas de maneira geral, um resultado bem razoável, né, dentro do que a gente tinha inicial. Em nosso caso, como era? Em nosso caso, como ficou? Olha. Eu acho que uma visão extroral é muito mais real do que a visão introral ali, tendo todas aquelas regiões cervicais. Eu acho que, dentro da limitação do caso, a dificuldade do caso, aqui quem fez foi o técnico Malise, que é um excelente técnico de Balneário Camboriú. Ficou muito bacana, mérito do nosso laboratório. Beleza? Fantástico, Rafa. Bom, pessoal, eu acho que, né, a ideia era a gente tentar trazer um caso clínico onde a gente pudesse, então, abordar essa parte de planejamento, mostrar o fluxo de trabalho e, claro, mostrar a resolução clínica, como a gente pode minimizar os passos e tentar uma previsibilidade em termos de planejamento. Então, assim, eu queria, para a gente finalizar, né, o Pedro, se ele estiver aí, também pode falar com a gente. Queria agradecer, Rafa, poxa vida, seu carinho e por você ter aceito esse convite de estar com a gente hoje aqui. Tá? Para a gente foi uma honra, sem sombra de dúvida. Para mim é mais especial ainda. Você sabe o carinho que eu tenho e a admiração que eu tenho por você, né? Você foi meu professor na graduação. Para você ver, tu tá ficando velho, cara. Foi um professor na faculdade, hein, cara? Olha só. Terceiro poxa, e foi até o final, você me aguentou um bom tempo. Então, assim, é uma admiração, uma gratidão, ela é eterna. Então, em nome da Smart Solutions, eu venho a te agradecer, tá? Por você sei que você tem uma agenda, apesar, né, de estar em casa, de estar aí se cuidando, tem uma agenda absurdamente cheia, complicada, e, poxa, ter reservado aí um tempinho para estar com a gente fica de fato muito feliz. Bom, Rafa, obrigado. Queria agradecer a todos que estão presentes, tá? Acho que agradecer a galera que participou. A live vai ficar no YouTube do Rafael Monte Alto, no canal dele. E, poxa vida, vale a pena visitar, tem vídeos fantásticos aí. Para o dia a dia do clínico, acho que está com uma dúvida em um procedimento, vai lá, acessa o vídeo, que certamente esse procedimento vai estar lá. E, claro, a dica do livro, que acho que não dá para perder, né? O livro é um livro fora de série e tem a gente, pessoal, aparecendo aí, o Renato, grande Renato. Vamos beleza, fazer, então obrigado aí, viu, pessoal? Tem que ver uma foto aí, gente, para fazer uma foto todo mundo junto aí.
aí, eu acho Pô, que Rafa, eu tô bebendo água, cara. Eu vou falar, bebendo água é sacanagem, cara. Pô, você tá amador demais, né, cara? Quarta-feira, 9 da noite já aqui. Tá... pô, cara, se vou deixar para amanhã o vinho, cara. Final de semana foi brabo. Igor, obrigado aí, obrigado a Smart Solution, cara. Acho que muito bacana poder compartilhar com vocês. Sou de casa, só chamar quando quiser. Amanhã a gente começa um projeto online, você tem razão, a gente está trabalhando bastante aqui de casa, cara. Começa um curso online de 2 dias, que é um curso que foi vendido em 4 dias. Então, estamos nessa rotina de transformar o EAD numa rotina mais frequente para a gente, né, do que era anteriormente. Eu acho que as coisas vão caminhar para esse lado aí. Então, estou aqui me dedicando a trazer ferramentas novas para o ensino. Obrigado a todo mundo. Obrigado a quem assistiu a gente no YouTube. Tem vários alunos lá da UF lá, cara. O Léo, o Zendei, o Pedro Henrique estão aqui falando que eu fui professor deles também. Pelo amor de Deus. Cambada de galera barbada, meu irmão, mandando mensagem. E Elisângela perguntou se tem alguma recomendação para colocação dos parafusos de fixação. Eu acho que deve ser... Para guias totais. Para guias totais, né, Elisângela? Aí acho que tem uma aula... É. Quem é que que deu aula aí? Quem falou na semana passada foi o Luca, o Luiz Carlos e o Maximiliano. Eles falaram bastante sobre casos totais, mas de toda forma vai na verdade, assim, casos totais, o fluxo ele é diferente e a própria abordagem cirúrgica ela é diferente. Então, tem uma dica, né? Eu acho que para casos totais, a primeira dica seria você provar o guia antes. Eu acho que é importante você observar se o guia está bem adaptado. Tá? Em casos totais, a gente não tem os dentes como referência para checar nas janelas de inspeção. Então, o apoio ele é totalmente em mucosa. Então, você, dependendo do rebordo do paciente... Alô, falhou. Ele deu uma caída. Falhou. Acho que ele... Aí, voltou aí, falhou. Tá mutado, Opa, caiu, voltou aqui, eu já estava entrando no computador. Em casos totais, você, principalmente em situações que você tem um rebordo mais atrésico, mais atrófico, ele não estabiliza com tanta facilidade, tá? Apesar de você ter o palato. A dica, acho que primeiro, na hora de fazer a anestesia do paciente, é importante você não anestesiar o palato inicialmente, tá? Você ou trabalhar com anestesias infiltrativas, ou trabalhar com anestesias mais regionais para que você possa fazer um bloqueio dessa região vestibular inicialmente, tá? E aí você faz, então, a perfuração, a instalação dos pinos de fixação e depois você pode fazer anestesia pela própria anilha para que você faça anestesia palatina. Porque se você fizer anestesia palatina antes, você altera o volume da mucosa. E essa alteração do volume da mucosa pode levar a um funcionamento inadequado do guia em relação ao que foi planejado. Então, é uma dica para casos totais. Eu acho que a primeira quando possível, provar o guia. Eu acho importante fazer uma consulta de prova, para que você tenha confiança nesse sentido. Tá? E fazer primeiro a fixação do guia, anestesia infiltrativa, antes de fazer a anestesia. São 2 dicas, mas a gente certamente teremos outros encontros para que a gente possa abordar os casos totais de uma forma mais específica, com maiores informações, tá bom? A gente está agilizando o canal do YouTube da Smart, que estava inativado e tal, e a gente vai subir essas aulas que a gente está fazendo aqui lá também, então em breve aí o pessoal vai conseguir consultar o material. Show de bola, Pedrão. Acabando aqui, eu te envio ela. Beleza, galera? Valeu. Muito obrigado. E uma boa prótese total, né, Igor? Antes do planejamento ajuda bastante, né? Exatamente, é fundamental. A gente estava até discutindo isso, né, Rafa? Se eu consigo trabalhar um caso 100% digital em casos totais, né? Acho que a grande questão é o escaneamento do rebordo. Então, o ideal é que o paciente já seja usuário de uma prótese total, para que possa trabalhar casos totais de forma guiada. Só quem já escaneou o rebordo sabe o que é, pelo amor de Deus. Bem, isso é assunto para outro dia. Você até... exatamente. Tem que abrir um vinho aqui. Sem vinho não vai dar certo, não, Rafa. Só agradecer, irmão. Obrigado a todo mundo aí pela presença. Obrigado aí. Valeu, gente. Obrigado Valeu, a você. Pedro. Você é um grande incentivador aí, grande pessoa que pensou tudo isso aí. Então, obrigado aí pelo esforço, pela dedicação, tá bom?
O Renato, o Léo, a Nigre tá aí, o Rafael Campos lá da Escola Odonto, o Léo, Patrícia, enfim, o Luca tá aí por Galera aí também. boa aí. Pessoal do YouTube, pessoal da UF. Beleza. Obrigado a todo mundo aí. Tamo junto e até a próxima. Valeu, galera. Valeu, galera. Um grande abraço. Obrigado, Rafa.